Nesse teu estudo de mercado, você falou que já os principais focos agora vão ser São Paulo e Minas, é isso? Hoje é onde a gente tem buscado... Esse teu resquício aí de sotaque carioca, por quê? Não vai lá? Nem dá para pensar em entrar no Rio, é isso? Não vale a pena? A gente pensa em entrar no Rio, temos avaliado, mas hoje o nosso foco realmente está mais para os estados de São Paulo e Minas. A gente tem fugido um pouco das grandes capitais e atuado em cidades menores. E a gente vê um potencial muito grande no interior de São Paulo e Minas. Afinal, quando você analisa as maiores cidades do Brasil, cerca de 300 cidades têm acima de 100 mil habitantes. E dessas 300, 150 estão em São Paulo e Minas Gerais. Então, por isso que a gente tem buscado o nosso foco mais Isso ajuda um nesses pouco estados. nessas questões que a gente tem visto tanto, como as questões das megalópolis, né? Quer dizer, você dispersa um pouco o problema, você divide a questão de moradia, etc. e tal. E como citou o Caio, você também pensam, se preocupa, você citou no intervalo agora, estamos até pensando, ou vamos cuidar do desenvolvimento do comércio, quer dizer, também precisa ter isso para a pessoa trabalhar mais próximo da onde mora, para a pessoa não precisar se deslocar? Sim, a gente precisa pensar no bairro como um todo, né? Então, pegando um exemplo de um empreendimento nosso em Imperatriz, no Maranhão, essa questão da megalópole é muito interessante. Antigamente, para você buscar um bom hospital, uma boa universidade, você necessitava ir para São Paulo, Rio, Brasília. Hoje você tem algumas cidades que a gente chama de hub. E Imperatriz é um hub desse, onde você tem hoje universidade, você tem hospital e acaba sendo um hub para toda a região. É igualzinho, só lembra do telespectador, o termo é igualzinho àquele que a gente usa para aeroporto, sim, né? Exatamente. Que é o concentrador, né? Exatamente, onde você vai é um concentrador de outras cidades menores. Esse nosso empreendimento de Imperatriz, a gente tem uma área comercial, onde a gente tem focado no desenvolvimento de um posto de gasolina, de farmácia, loteria, banco, padaria, tudo isso para abastecer o bairro como um todo. E esse caso de Imperatriz é até curioso, porque no fundo na nossa área foi construída uma universidade federal e que não tinha acesso para a universidade. E a gente aqui está criando esse acesso através do nosso loteamento. Então a gente pensa no bairro como um todo e não somente em separar como um tabuleiro de xadrez. Exatamente. Né? A gente pensa exatamente no legado para a cidade e não somente no lucro, enfim. O que você acha do futuro? O que vai acontecer? Eu te perguntei no intervalo se era tão jovem quanto parecia, e você me confirmou que sim. Nem 30 anos, 28 anos. O que vai acontecer na próxima década com este Brasil? Esse Brasil que jovens como você estão nas ruas. Esse Brasil que ainda tem políticos que não decidem, que não deixam as coisas andarem como elas deveriam. Que joga sobre as costas do empresário, mas isso é um fator até extremamente interessante, porque... Eu sou jornalista, repórter há mais tempo do que você tem de vida, há 36 anos. E a tônica sempre foi do empresário chorão. Apesar de eu sempre cobrir economia, eu sempre tive um empresário reclamando. Hoje eu me admiro de vocês sentarem e falar assim, peraí, cabe a mim, eu tenho que fazer e vou fazer e pronto, e acabou. E é isso que você tem feito. Como é que vai ser? Como é que, na sua opinião, será? População versus o poder público, o que ele vai fazer? Nós vamos delimitar, nós que vamos predeterminar, o empresariado, o que você vê desse futuro? A gente acredita muito em não só o governo ajudando a sociedade, mas às vezes a sociedade, o empresário que consegue, ajudando também essa questão. Então, por exemplo, ao invés da gente esperar a morosidade do poder público, muitas vezes para fazer o desenvolvimento urbano que deveria muitas vezes ser feita por ele, nós mesmos fazemos. Então, igual o Caio tinha explicado muito bem, nós que fazemos todo o asfalto, nós que fazemos toda a galeria e depois doamos para o poder público. É claro que a manutenção precisa ser feita pelo mesmo e é isso que a gente espera que o poder público faça. E em termos do Brasil para daqui a 10, 20 anos, a gente ainda acredita muito no setor imobiliário, principalmente esse setor de desenvolvimento urbano, por ser exatamente pelo inchaço das grandes cidades. Muitas pessoas no passado do interior vieram para a capital para estudar, para
desenvolver esse lado e depois acabam voltando para a cidade querendo desenvolver a sua cidade. E a gente vê muito exemplo disso no interior, como Imperatriz, como Barreiras, como Lusiânia. E a gente acredita que o crédito imobiliário no Brasil ainda tem muito para crescer. Quando a gente analisa a relação de crédito imobiliário sobre o PIB brasileiro, ele ainda é muito menor. Qual é a proporção? Quanto representa? Você tem? Olha, hoje esse número é em torno de 5%. Tá. Países como os Estados Unidos é acima de 60%, o Chile é acima de 20%. Então a gente acredita que ainda tem muito para crescer para os próximos anos. Como é que vocês vão funcionar? Vocês vão funcionar como incorporadores, planejadores, financiadores, estimuladores? Como é que você vai funcionar? Como é que essa nova empresa funcionará? A Brasil Desenvolvimento Urbano, ela utiliza muito capital próprio. Tá. O segmento bancário, ele ainda não enxergou muito bem o setor de loteamento. A gente tem muita carência de financiamento bancário para o setor. Então, nós quem utilizamos o nosso capital próprio para investir em toda a infraestrutura do loteamento e nós financiamos o nosso cliente. Hoje existe um mercado de securitização dos recebíveis, onde a gente empacota esses recebíveis e vende para um fundo de investimento que está buscando aquela rentabilidade, mas a gente não tem... É muito fraco ainda o banco que financia a obra do empreendimento e o banco que financia o cliente. Mas vocês não têm intenção em entrar, então, quase como um fundo imobiliário? Hoje a gente tem analisado criar um fundo de investimento, Tá. mas, na verdade, para atuar no desenvolvimento do loteamento. Dos próprios loteamentos de vocês. Exatamente. Não Entrar no funding, né, como financiador dessa operação que hoje nós fazemos. E estamos conversando com muito banco. A gente vê que o setor tem tido um relacionamento melhor nos últimos 2 anos, 3 anos, mas que ainda precisa melhorar muito. E isso é uma coisa boa, porque a gente vê que ainda vai desenvolver bastante. Eu tenho certeza, até porque os bancos têm que acordar, né? Sim, Escuta, já que tem tanta opção de fazer, hoje os bancos, o que está acontecendo? Não tem para os seus clientes oferta de produto condizente com a realidade. Portanto, passa a ter mais uma oferta. Acorda, hein? Vamos lá. Super obrigada pela sua participação com a gente, Fátima, por todos os esclarecimentos. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado conosco do Economia e Negócio, que vai apontar sempre caminhos de solução para este país. Não a solução, porque não está na nossa mão nisso, mas caminhos para. Portanto, contamos sempre com a sua participação e a sua audiência aqui, toda segunda-feira, às 22h45 na Record News. Até mais.